Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula, esta ferramenta aqui da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão em Summerville. Estamos aqui todas as quarta-feiras, ao vivo, transmitindo esta pré-aula, um breve comentário das lições da Escola Bíblica Dominical que será estudada no domingo. E a gente sempre dá aquele enfoque de que esta pré-aula aqui não é a escola dominical. Você assistindo não significa que você não precisa ir na escola dominical. É apenas um subsídio, uma ferramenta que você vai estar utilizando. Se você é professor, você vai estar preparando melhor a sua aula, pegando alguns apontamentos que fizemos aqui, alguns direcionamentos. Isso pode enriquecer, melhorar o seu preparo na aula, e você que é aluno vai já chegar na escola dominical com um assunto na mente, vai poder estar cooperando, ajudando o professor na sua igreja, na sua sala onde você estuda. Lembrando que estamos aqui todos os domingos às 9 da manhã, na 156 da Highlander Avenue, em Summerville. Essa pré-aula está sendo transmitida para o Brasil e aqui para os Estados Unidos. Apesar de estar ao vivo, ela vai ficar no Facebook da igreja e também disponível no YouTube. Você pode estar compartilhando, divulgando e fazendo com que este comentário possa estar chegando até outras pessoas. E hoje nós estaremos aqui estudando a lição de número 13. É a última lição deste trimestre de 2014. E para nós é uma honra hoje estarmos aqui com a presença do evangelista Ricardo, é o superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui em Summerville. É um prazer estar com ele aqui neste momento. O evangelista Giovanni não pôde estar presente hoje e está aqui o nosso superintendente, o evangelista Ricardo. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, irmão Paulo, a paz do Senhor, irmãos e amigos em Cristo Jesus. Para mim também é um prazer imenso estar aqui com os irmãos nesta noite, nesta última pré-aula, Este mecanismo que tem sido um canal de bênção para muitos, e eu quero desde já agradecer, aos irmãos que têm se empenhado aí nesse maravilhoso trabalho, que tem alcançado muitas vidas e que o reino de Deus tem sido expandido através deste mecanismo tão enriquecedor, E louvamos a Deus. E você que está aí, não saia, fica até o final, porque eu tenho certeza que esta lição com o título A Fidelidade de Deus será de muito enriquecimento para a sua vida espiritual. Com certeza. E esse comentário aqui, esta pré-aula, nós estaremos estudando a lição de número 13, evangelista Ricardo? A última lição que vai tratar da fidelidade de Deus. Lembrando que esse trimestre nós estudamos o trimestre com o tema O Deus de Toda Provisão. Estava conversando aqui com o evangelista Ricardo agora antes que esse trimestre veio com assuntos que trouxe muita aplicação prática para a vida de todos os cristãos. Porque nós observamos que Deus trabalhando, agindo em famílias, em um povo, em vida de pessoas, para mostrar a sua provisão, a sua proteção. E aprendemos que Deus, ele está inteiramente ligado nos acontecimentos durante toda a história. Então, nada é surpresa para Deus. E a providência de Deus é exatamente Deus intervir na história para dar livramento ao seu povo. Então, isso é um livramento. E interessante que nós estudamos 12 lições, Todas as 12 lições, evangelista Ricardo, nós trabalhamos em fatos e assuntos do Antigo Testamento. Passamos por 3 lições falando de Abraão, falamos de Isaac, falamos de José, falamos de Ruth, Esther, Salomão. Então, assim, e hoje, esta última lição, nós vamos falar a providência de Deus no Novo Testamento.
né? Especificamente na vida do apóstolo Paulo. E nós vamos estar vendo aqui a fidelidade de Deus. E o que me chama bastante atenção, Evangelista Ricardo, é o texto áureo da lição. O texto áureo da lição: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo muito conhecido, muito utilizado, né? E as pessoas invertem um pouco de forma errada, descontextualizada. Porque esse versículo, fora do contexto que é empregado, as pessoas levam ele para um evangelismo triunfalista, um evangelismo de possessões, de que Deus vai dar e é obrigado a fazer tudo para a nossa vida. E na verdade nós vamos aprender nesta lição a fidelidade de Deus, contextualizar esse versículo dentro do qual o apóstolo Paulo realmente falou ele, e nós vamos ver aqui a providência de Deus atuando na nossa vida, sempre para o nosso melhor, e aprendendo que as crises nem sempre vêm para nos prejudicar, mas para nos crescer. Não é mesmo, As crises, irmão Paulo, eu vejo assim que às vezes Deus não muda a circunstância porque Ele quer nos moldar, Ele quer nos mudar. Então, as crises, muitas das vezes, é a didática de Deus para poder nos aperfeiçoar da forma que Deus quer que nós chegamos para poder o nome dele ser glorificado através da nossa vida, né? A verdade prática diz, em Jesus Cristo, né, podemos superar todas as crises. Não importa a crise que você está passando, meu irmão, meu amigo, né? Existe a crise conjugal, a crise espiritual, crises financeiras, né? Ministeriais, emocional. Nós estamos num mundo caótico em que a crise, né? Ela sem você querer ou projetar, ela bate na sua porta. Mas só que em Jesus Cristo podemos superar todas as crises. É verdade. E esta superação de crises, né, da parte de Deus, não é no sentido de que Deus vai nos livrar de todas as crises, né, de todas as circunstâncias difíceis. Até porque eu faço assim uma análise e eu olho que o evangelho que muitos estão pregando hoje, eu não encontro um respaldo na Bíblia. De que o crente tem que ficar no ar, suspenso, livre de qualquer adversidade, você tem que vencer, você nasceu para vencer, e qualquer situação está despreparado. Isso é um evangelho que desprepara as pessoas para a vida. Verdade. Porque o cristão, eu não vi em nenhum momento na Bíblia, evangelista Ricardo, Jesus advertindo ou trazendo uma esperança para os discípulos de que eles iam ficar tranquilos. Agora vocês são meus discípulos e vocês vão ficar livres de qualquer injustiça, de perseguição. Pelo contrário, Jesus sempre disse, olha, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas vocês vão ser perseguidos, vão ser caluniados, né? Vão ser injuriados. É isso que a Bíblia nos mostra. O exemplo do apóstolo Paulo é um exemplo de pessoa de que, com alegria e com felicidade, ele enfrentou, né, as tribulações, perseguições, cadeias, naufrágios, tudo pelo amor do Evangelho. E no final ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que nós vemos na Bíblia. É diferente do que a gente é empregado hoje por aí, né? As pessoas querem colocar os cristãos em uma vitrine. Quando a crise vem, ele não está preparado para aquilo. Verdade. E aí ele não tem suporte doutrinário bíblico para suportar aquele momento, porque é apresentado uma outra versão. Um evangelho falsificado, né? Então, quando é em Cristo, irmãos, podemos vencer as diversidades. Como eu disse, talvez Jesus não mude a situação, porque Ele quer moldar você. Exatamente. Ele quer mostrar para você que você é peregrino nessa terra. Todas as adversidades aqui são momentâneas e passageiras. Mesmo que se elas não passar, Deus tem reservado algo melhor para você. Então, em Cristo podemos vencer, porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, nosso foco, nosso objetivo principal não está nessa terra. Não está nessa terra.
Nós estamos focalizados no céu, aguardando, né, um novo céu, uma nova esperança, o arrebatamento da igreja, qual é o nosso alvo primordial. Verdade. Né? O objetivo geral, irmão Paulo, mostrar que Deus deseja nos ensinar a enfrentar as crises, né? O objetivo geral dessa lição, Deus deseja nos ensinar, né? E o ponto central dessa lição vai dizer assim, Deus deseja nos ensinar a enfrentar e vencer as crises da vida. Deus deseja tanto nos ensinar, né? E como vencer. Muitas das vezes nós enfrentamos as crises, mas não sabemos vencer. Não murmuramos, reclamamos, né? E questionamos Deus. Mas Deus quer nos ensinar, através dessa lição, a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, Evangelista Ricardo, já você falou a respeito aqui do ensinar, né? Deus deseja nos ensinar. E logo aqui na introdução da lição, o que me chama bastante a atenção é que o comentarista ele deixa claro que Paulo, em seu ministério, né, ele aprendeu com as crises. E o próprio apóstolo Paulo, ele declara isso, né? E nós esquecemos de falar, né? Mas esta lição, nós vamos estar estudando ela. O assunto desta lição está em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. A leitura bíblica, né? Mas esta lição nós vamos estar estudando toda a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nessa epístola, nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo algumas declarações que são essenciais para nos ajudar a superar as crises, superar os momentos de dificuldade. Apesar que o apóstolo Paulo, ele falou desses momentos em várias outras cartas. Ele falou aos Coríntios, né? Aos Efésios, ele também mencionou. No livro de Atos, nós vemos relatos de acontecimentos na vida do apóstolo Paulo, de ele enfrentando crise. E o comentarista, ele resolveu colocar a carta dos Filipenses para nos trazer aqui, então, este ensino do apóstolo Paulo. E como eu estava dizendo, que o apóstolo Paulo, ele aprendeu com as crises. Vamos observar, o Evangelho Ricardo, que no capítulo 1 e o versículo 12 da Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala a respeito disso que eu estou comentando, de que todas as crises, toda a dificuldade do apóstolo Paulo serviu para ele como aprendizado. Olha o que ele disse. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, isso ele está falando das dificuldades que ele enfrentou, né? Tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha só, o apóstolo Paulo, então, ele está vendo que, mesmo ele padecendo, mesmo ele sofrendo, se com o seu sofrimento, com as suas labutas, as suas dores, o Evangelho tivesse sido crescido, para ele estava no lucro. Ele estava feliz com isso. Ele é diferente de muitas pessoas hoje, que se diz chamados por Deus, mas ele quer estar em evidência, não quer estar sofrendo, não quer fazer... O evangelho não é tão interessante, o interessante é ele. E o que nós vemos no apóstolo Paulo é que ele disse que tudo o que aconteceu com ele tem sido contribuído para o progresso do evangelho. Exato, isso é um grande exemplo para nós, né? Para que nós venhamos entender e compreender que, assim como João diz, que importa que ele cresça, né? Que importa que Jesus seja glorificado. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, né, para o bem. E que grande exemplo, né? Que Paulo, quando ele entende que o reino de Deus estava sendo propagado, estava sendo divulgado, já, né, estava contribuindo, né, para o maior aproveito do Evangelho, ele entendeu e diz assim, quero, irmãos, que saibais. Ele disse assim, olha, irmãos, eu quero que vocês entendam que os problemas que eu tenho enfrentado foi útil, foi de grande valor, né, para poder o Evangelho ser propagado, né?
E na introdução aqui, irmão Paulo, ele vem dizendo assim, ó, que Paulo aprendeu, né, aprendeu com a ajuda do Senhor a lidar com cada uma e vencê-las. Aí o que eu achei interessante aqui que o comentarista colocou, que ele diz que apesar das dificuldades, Paulo pregou a palavra de Deus, né, com todas as diversidades, ele fundou igrejas, ele escreveu, né, 13 epístolas, escreveu, né, várias cartas, né, para poder, isso mostrando para nós, irmãos, dando um grande exemplo que a dificuldade não é um excuse me ou um, como se diz assim em português, uma desculpa para você não querer fazer a obra de Deus. Porque ele deixou esse grande exemplo mostrando, né, que as dificuldades mesmo em prisões, em naufrágio, apanhando, sofrendo, ele fazia a obra de Deus. Ele fazia a obra de Deus. Verdade, excelente. Então, logo no primeiro tópico aqui, é a fidelidade de Paulo em meio às crises. Nesse primeiro tópico, você que é professor, você vai estar ministrando a aula, possivelmente você vai ter que estar trabalhando em cima dos objetivos. Então, o objetivo desse primeiro tópico, você que é professor vai preparar, você vai ter que ressaltar a fidelidade de Deus, né, em meio a fidelidade de Paulo em meio às crises. E o primeiro subtópico fala sobre destemor e ousadia. O destemor e a ousadia do apóstolo Paulo. É tão interessante aqui que olha o que o comentarista ele começa a dizer. Na epístola aos Efésios, Paulo se apresenta como embaixador de cadeias. Esta expressão é muito forte, não é, evangelista Ricardo? É uma expressão muito forte, embaixador de cadeias, porque o apóstolo Paulo, ele sempre referenciava as suas prisões, as suas cadeias, não como uma forma de desafeto, como uma forma de humilhação, mas ele tinha aquilo muitas das vezes como um privilégio, e ele chegava a dizer que, olha, na verdade eu estou preso, mas o evangelho está avançando. Mesmo ele preso, ele tinha a plena convicção de que a obra do Senhor estava avançando. Então as cadeias não eram limitações, não eram dificuldades, não era empecilho para que o evangelho pudesse prosseguir. E aí é uma lição tão grande para a nossa vida, que por qualquer embaraço na nossa vida, nós queremos parar de fazer a obra de Deus. Exato. Qualquer embaraço já é grande o suficiente para deixarmos a obra de lado. Motivo de a gente já perder o foco, né? Perder qual é o objetivo. E Paulo, consciente da missão dele, ele chega a dizer embaixadores em prisões. Porque o embaixador representa, né, o seu país em outra nação. Ele estava dizendo, olha, eu sou representante do céu dentro das cadeias, para os presidiários, para aqueles que estavam ali tomando conta das prisões ali, está dizendo, eu sou representante do céu aqui dentro das cadeias. Dentro da cadeia. E é interessante, o evangelho Ricardo, que nas cadeias, estando em prisão, o apóstolo Paulo, pelos historiadores, os pesquisadores, entende-se que pelo menos 4 epístolas o apóstolo Paulo escreveu estando em prisões, que é essa epístola que nós estamos falando de Filipenses, Colossenses, Efésios e a carta que ele escreveu a Filemon. Então, essas 4 epístolas ele escreveu estando em prisões. E a cadeia e essas cartas hoje são cartas doutrinárias que utilizamos para aprender lições evangélicas para a nossa vida. Então, mesmo estando em prisões, o apóstolo Paulo contribuiu para o reino de Deus. Nós não podemos ser omissos. Não há empecilhos para pronunciarmos e fazermos a obra de Deus. Devemos ter o exemplo aqui do apóstolo Paulo. Não tem desculpa, né, irmão Paulo? Não tem. E no finalzinho desse primeiro tópico aí, irmão Paulo, diz assim, os verdadeiros crentes, olha bem, os verdadeiros, tá? Porque tem muitos crentes que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Isso me chamou a atenção porque muitas das vezes o que faz com que nós tomamos a decisão de não nos importar com a circunstância e fazer com que a obra de Deus seja propagada, vai mostrar se nós somos verdadeiros ou falsos.
os verdadeiros crentes em Cristo não se intimidam diante das perseguições, tribulações e crises. Não se intimidam. Não se intimidam. Então, você que está aí nos assistindo, faz uma autoanálise na sua vida se você é verdadeiro ou falso. Porque aqui está dizendo, os verdadeiros crentes, a partir do momento que a crise vem e ela me abate, me faz eu ficar cabisbaixo, murmurando, reclamando, questionando, isso está demonstrando que eu não faço parte dos crentes verdadeiros. Dos crentes verdadeiros. É verdade. Então, é uma grande realidade, irmão Ricardo, porque as perseguições, as tribulações e as crises não é motivo de nos intimidar, mas de nos encorajar. E é na contramão. Hoje as pessoas desanimam do Evangelho, abandonam Cristo por conta das crises, por conta das tribulações, por causa das perseguições. As pessoas querem viver um Evangelho tranquilo, o Evangelho light. E não é o que nós... E não é a recomendação bíblica. E olha que eu não faço apologia ao sofrimento. Não é isso. Eu não faço apologia ao sofrimento que para ser crente tem que sofrer. Não, não é. É que nós temos que estar preparados, porque, evangelista Ricardo, nós andamos na contramão do mundo. O cristão anda na contramão do mundo. Jesus disse, olha, que nós teríamos aflições. Se você quiser me seguir, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo, ele falando de todas as suas tribulações, de tudo. E nós vemos que a Bíblia aponta para isso. Porque a Bíblia diz assim, olha, o mundo jaz no maligno. Então, se nós quisermos ser aplaudidos pelo mundo, quisermos ser ovacionados pelo mundo, significa que nós não estamos na mão do Evangelho. Estamos, né? Porque a amizade do mundo constitui-se inimizade de Deus. Então, por isso que o Evangelho, aqui o comentarista até colocou, o verdadeiro crente em Cristo não se intimidam diante das perseguições. E eu tenho para mim, irmão Ricardo, que tem muitas pessoas que têm pensado que o nosso mundo ele vai se encaminhar vamos dizer assim, nós não vamos ter perseguição, vamos lutar. É claro que nós temos que lutar para que as leis sejam editadas, que não venham confrontar princípio. Nós temos que lutar para isso, temos que lutar enquanto estiver aqui, nós vamos brigar e vamos fazer isso. Só que nós temos que entender que a situação ela vai só apertando. Só afunilando. Porque nós estamos nos fins dos tempos. Né? Só vai afunilando. Então, essa questão de que o cristão, ele tem que viver uma vida relax, não é uma... Porque a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos, né? Porque o mundo tem injustiça, tem pecado, tem iniquidade. E o cristão verdadeiro não coaduna com isso. E quando você resiste o pecado, resiste a injustiça, resiste a iniquidade, há perseguição. Né? É a perseguição. Então, o segundo subtópico fala da alegria em meio às crises. O apóstolo Paulo demonstrando a alegria mesmo diante das crises. E essa epístola aos Filipenses, o evangelista Ricardo, ela é considerada a epístola da alegria. A epístola da alegria. O apóstolo Paulo, em vários momentos aqui na epístola, ele fala, alegrai-vos. Tem bom ânimo, alegrai-vos. E ele estava mesmo preso, demonstrando a alegria. Paulo demonstrou alegria pelo bom testemunho e fidelidade dos filipenses. Porque os filipenses haviam contribuído para o ministério e para a obra do apóstolo Paulo. Exatamente, Paulo. A questão da fidelidade dos filipenses, né? Paulo... 10 anos antes ele tinha fundado aquela igreja, né? Agora o testemunho, né? A fidelidade dos filipenses para aquele que tinha sido a ferramenta, o instrumento de Deus para poder evangelizar, ganhar aquelas pessoas para Jesus, né? E eu estava analisando, irmão Paulo, quantas vezes nós somos infiéis, né? Nós esquecemos daqueles que foi os instrumentos de Deus para poder chegar o evangelho até nós, evangelizar, ganhar a nossa alma para Jesus, né? Propagar o evangelho. Então, eu vejo aqui a fidelidade dos filipenses, porque eles sabiam que mesmo Paulo, né,
estando em prisões ali, eles tinham o bom testemunho, né, a fidelidade deles de poder ajudar, contribuir, né, com Paulo na prisão ali. Na prisão. Os mesmos, né, o mesmo estando prisioneiro. Então, a alegria, Paulo mostrando aqui que mesmo ele estando em cadeias, né, ele sentia a alma dele regozijada pelo bom testemunho que os filipenses estavam dando concernente a ele. E essa igreja de Filipos, como o evangelista Ricardo já apontou aqui, durante todo esse período, eles sempre se manteram fiéis a Paulo. Exato. Ajudando, contribuindo nas aflições, nas tribulações, nas dificuldades, nas necessidades de Paulo. Eles sempre mantiveram um relacionamento de ajuda e de contribuição com o apóstolo Paulo. E mesmo diante do sofrimento, o apóstolo Paulo sempre demonstrando a alegria para com os filipenses. Porque uma preocupação do apóstolo Paulo era de que os filipenses, os irmãos de Filipos, eles pensavam só, mas se o apóstolo Paulo, homem de Deus como ele é, um apóstolo chamado pelo Senhor, se ele está passando por essas crises, imagine nós, né? Então o apóstolo Paulo demonstra aqui nessa epístola que mesmo ele passando por todas aquelas dificuldades, ele estava feliz com o Senhor. Ele estava contente com Deus, sabendo que todas aquelas coisas haviam contribuído para o progresso do Evangelho. E aí o comentarista nos dá uma chave aqui do que nós já havíamos comentado antes. Sofrendo, aqui ó, logo no meio do tópico, ele diz, ó, atualmente, muitos não admitem mais que os crentes sofram. Já pensou? Tem muitas pessoas que não admitem mais que crente sofra. Crente tem que ter o melhor emprego, tem que ter o melhor carro, tem que ter a melhor casa, tem que ser... Não é isso. Se sofrer está em pecado. Se sofrer está passando... Tem que dar uma olhada, tem que corrigir, tem alguma coisa errada. Contudo, o Senhor Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições. Podemos ver também que, embora Paulo fosse um crente fiel, sofreu açoites, naufrágios, apedrejamentos. Ele chegou a dizer, o apóstolo Paulo, ele começou a enumerar o que aconteceu na vida dele. O apóstolo Paulo, quem somos nós perto do apóstolo Paulo? Sofria tudo aquilo lá e ele poderia dizer, não, mas quer dizer que Deus não está comigo não, porque eu estou sofrendo tanto assim, né? E o apóstolo Paulo, é interessante que já eu não quero entrar no assunto próximo, não, mas nós já vamos falar desse terceiro subtópico aqui, que é servindo a Deus em meio às crises. Servindo a Deus em meio às crises. Então, as crises não é empecilho para deixar de servir a Deus, tirar a felicidade, tirar a alegria, né, do cristão, né, irmão Paulo? Exatamente, porque olha aqui, ó, Paulo estava preso em Roma, mas as cadeias não o impediram de proclamar o evangelho e cuidar das igrejas. Bom, Ricardo, esse cuidar das igrejas aqui me chamou muito a atenção, porque o apóstolo Paulo, ele sempre demonstrava cuidado pela igreja. Ele demonstrava cuidado. O apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, um chamado de Deus, um obreiro, que ele que servia a igreja. Ele não estava para a igreja servir ele servia a igreja. Exato. É esse exemplo que nós devemos ter. É o que nós vemos que está errado, o que acontece que a gente vê por aí hoje, irmão Ricardo. Só quer tirar a lã da ovelha, né, irmão Paulo? É o que vemos lá em Ezequiel. Tira a lã da ovelha. A gordura. Tira a gordura e ainda pisa no capim, ainda massa, ainda para que não sobra nada para a ovelha. Irmãos, concernente esse cuidar da igreja, né, irmão Paulo? A gente tem que... Os líderes, homens de Deus, homens que foi incumbido por Deus de estar na frente, você tem que saber, entender que você está diante tomando conta da eleita, da noiva do Cordeiro, né? Isso é um privilégio para você. Cuidar da igreja, né? Cuidar não por usúria, né? Não para tirar proveito, mas sabendo que você está cuidando da noiva, da eleita, da comprada com o precioso sangue do Cordeiro, e que o seu galardão, mesmo que você não receber aqui, está reservado para você no céu. E Paulo, né, Paulo mostra esse cuidado, né, em doutrinar,
em fazer com que aqueles que ele tinha deixado, essas cartas que nós vemos, orientando os pastores, os líderes que ele tinha implantado nessas igrejas, para poder não deixar que os lobos vorazes, né, entrassem e estraçalhasse o rebanho de Deus, né? A igreja de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo disse, eu estava procurando aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 11, vou fazer não vou ler todos os versículos, mas vou estar ponderando o que o apóstolo Paulo, ele suportou. Ó, até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos, é o que vemos diferente por aí. Tem pessoas que quando alguém injuria ele, fala alguma coisa, ele quer revidar na hora. Vai nas redes sociais, usam palavras de baixo escalão, obreiro, pessoas líderes, representantes de igreja. Isso não é o evangelho. O apóstolo Paulo nos ensina, quando nós somos injuriados, nós bendizemos. Eu acho que a pessoa, para pregar o evangelho, ele tem que viver o que a Bíblia fala. Exato. Nós não podemos causar escândalo. Agora tem pessoas que ele quer vamos dizer, proteger o seu nome, a sua índole. Não, somos injuriados por pregar o evangelho, vamos bendizer. Não é assim? Exato. Agora tem pessoas que acham que porque é obreiro, as pessoas têm que estar levando. Não. Quando acontece isso na nossa vida, nós temos que entender que nós temos que bendizer. Nós não podemos utilizar os meios sociais, a rede social, para estar jogando setas um no outro. Isso não é evangelho, né? É o que nós vemos por aí. Então o apóstolo Paulo disse, quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Isso é o apóstolo Paulo, não é qualquer um. É o maior teólogo do cristianismo, da era cristã. O apóstolo Paulo, ele nos traz um ensino de como o obreiro, um chamado por Deus, tem que se portar. Então, a dificuldade, as calúnias, servindo a Deus em meio às crises, é suportar, né? É suportar para que o evangelho pudesse crescer como houve no princípio da igreja. Paulo, né, irmão Paulo? Paulo, ele rejeitou a autopiedade, né? O sentimento de piedade de si mesmo, né? O desgosto, a decepção. Ah, Deus, eu tô nessa... O senhor tá vendo que eu passei açoites, naufrágios, apedrejamento. Paulo tinha tudo para dizer para Deus, falou, ó Deus, não tem como não. E muitas das vezes eu vejo tantas pessoas dizendo, ah não, para mim não tem jeito não. Eu, ficar com esse sentimento de autopiedade, em querer abandonar, não. O alvo do apóstolo Paulo, o seu alvo era glorificar a Jesus Cristo mediante o seu trabalho. E olha só, que o sofrimento do apóstolo Paulo, evangelista Ricardo, ele declara que ele suportando aquele sofrimento, como ele suportou, motivava outras pessoas a pregar o evangelho, vamos dizer assim, com mais desassombro, com menos medo, com mais coragem. Nós aqui motivou nós. Isso é algo de motivo. Então o obreiro, quando ele é autêntico, ele se porta como um servo de Deus. Exato. Como um servo de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, no capítulo 14, do versículo 1, capítulo 1, versículo 14 de Filipenses. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas prisões, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Sem temor. Certo? Então, olha só, quando um obreiro, quando um servo de Deus se
se porta como realmente autêntico servo de Deus, ele influencia outras pessoas a continuar. Se você é parado por alguma causa, porque você está fazendo a obra de Deus com amor, com fidelidade, se você é, por algum motivo, impedido de fazer, pode ficar tranquilo que a obra não vai ficar no prejuízo, não. Vai ter outros que vai fazer com a mesma ousadia, com a mesma sinceridade. Agora, se faz com relaxo, se faz pensando no nome próprio, causa escândalo, é prejuízo para o evangelho. E Deus conhece, né? Deus conhece sabe. a intenção. Deus sabe. Né? É um privilégio trabalhar na obra de Deus. O segundo ponto, Vai lá. o assunto é tremendo, Muito é muito bom. Nós estamos estudando a fidelidade de Deus, né? O segundo ponto, a abnegação antes o sofrimento. A abnegação, né? Então, você que está aí pegando subsídio, mostrar a abnegação de Paulo ante o sofrimento, né? A disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipe, irmão Paulo. Esse primeiro ponto aí, né? A disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos, né? Ele vai dizendo assim, Paulo fez uma declaração de fé e serviço a Deus quando escreveu aos Filipenses. Essa declaração, irmão Paulo, que declaração maravilhosa que ele vai dizer nessa declaração. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Maravilhoso. Que maravilha. Isso daí, o evangelista Ricardo, eu tava observando isso aqui, naquilo que falamos anteriormente. O apóstolo Paulo, ele sempre foi um apóstolo, um servo de Deus preocupado em servir. Ele estava feliz em servir. A ponto aqui aos Filipenses, ele fez a declaração que ele estava preparado até o ponto de servir de sacrifício. Imagina. E ele faz uma referência a um ritual do Antigo Testamento, que era a oferta de sacrifício de animais, né? Sacrificava um animal pelo pecado do povo. E ele faz essa comparação. Ele está dizendo aqui que ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós. Ele se alegrava, porque ele sabia que ele pregar o evangelho, ele anunciar as boas novas, poderia causar a ele a morte. Exato. E se ele morresse pelo evangelho, era como se ele estivesse sendo sacrificado por amor daqueles que estavam recebendo a Cristo. O sofrimento do apóstolo Paulo, ele considerava isso como um sacrifício. No sentido de que eu estou fazendo alguma coisa, mas para o bem. Prazer, né? Por prazer. Ele queria em ver os irmãos de Filipe sendo salvos, sendo edificados na fé, né? Na fé. Fazendo com que eles crescessem, né? Ele regozijava e alegrava. E a preocupação dele, o evangelista Ricardo, sempre foi com a igreja. Ele não preocupava o que a igreja muitas vezes tinha para oferecer para ele. Ele se preocupava o que ele tinha a oferecer para a igreja. Exato. A renúncia, né, irmão Paulo? A abnegação. A abnegação. Olha o que ele chega a declarar, o evangelista Ricardo, no capítulo 11, versículo 28 da segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo aqui ele faz novamente uma declaração de tudo que ele já tinha sofrido. Ele, a partir do versículo 24, ele começa a falar do seu sofrimento. Ele recebeu açoites, ele muitas vezes ele passou naufrágios em mares, em rios. Aí no versículo 28, diante de todas essas tribulações, ele diz assim, ó: além das coisas exteriores, quer dizer, as perseguições, os naufrágios, os açoites, tudo o que eu tive, há o que me pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ele se preocupava com as igrejas. Ele passava fome, passava necessidade, passava frio, passava tudo. Só que a preocupação maior, segundo ele, é com as igrejas. Ele não se preocupava com ele. Imagina. Preocupava com a igreja. Maravilha. Ele não se preocupava com ele.
Ele se preocupava com a igreja. Então, isso é interessante. O que o apóstolo Paulo, ele demonstra. Ele não veio para ser servido, mas para servir. É o modelo de Cristo. Exato. O apóstolo Paulo, ele copia o modelo de Cristo. E a ponto de dizer, se vocês forem meus imitadores, já tá bom. Porque eu sou imitador de Cristo. E o que eu vejo aqui, irmão Paulo, concernente a essa disposição de Paulo, né, em servir, em, se fosse preciso, até oferecer em libação, atualmente, muitos têm feito da obra do Senhor um meio mercantilista. Mercantilista. Atualmente. Esta lição, o irmão Ricardo, essa especificamente aqui, é uma lição que vem para tratar com muitos líderes de igrejas que com a obra de Deus não está preocupado, nada, está preocupado com ele. Exato, com o que ele pode, né? E nós vemos aqui, exatamente, nós vemos aqui a providência, a fidelidade de Deus na vida de quem é fiel com a obra. Exato, verdade. Né? Então, mas temos visto também que muitos, tá vendo? O que eu achei interessante que tem muitas pessoas, irmãos, mas ainda tem um remanescente. Tem aqueles ainda que estão dispostos a servir a Jesus. No meio de todos estes, né, esse mercantilista aí que nós vemos aí, né? Tantos aí que estão tentando tirar proveito, mas temos visto também que muitos crentes estão dispostos a dar a sua vida pelo Senhor. Né? Quantos aí nós vemos aí que estão sendo sacrificados, né, nesses países árabes aí, onde que a perseguição, né, muitos ainda estão dando a sua vida. Enquanto tem alguns que se empenham no evangelho para promoção pessoal, tem aqueles que se empenham no evangelho para promover a palavra, promoção do reino de Deus e a glorificação do nome do Senhor Jesus. Exato. Ainda tem esses. Tem aqueles ainda que estão fazendo a diferença nessa terra. O segundo subtópico aí, o segundo ponto, vai dizer assim, a disposição de Epafrodito, né? Que vai do capítulo 2 da carta de Filipenses, do versículo 25 ao 30, ele vai dizer, Epafrodito era como um irmão para Paulo e um cooperador nos combates. Ele é um modelo de crente servidor. Epafrodito, eu estava analisando, o apóstolo Paulo, ele gostava muito de Epafrodito. As mesmas declarações que ele faz para Timóteo, ele faz para Epafrodito, né? Considerando meu irmão, né? Meu filho. Então, são declarações muito íntimas. O Epafrodito, ele servia o apóstolo Paulo em cadeias, ele foi enviado pelos irmãos de Filipos para o apóstolo Paulo quando estava preso, e esse Epafrodito, ele ficando lá com o apóstolo Paulo, ele serviu o apóstolo Paulo, né? Cooperou com o apóstolo Paulo ali. E Paulo, quando escreve essa carta, Evangelista Ricardo, a intenção de Paulo era enviar essa carta por meio de Timóteo. Timóteo seria o condutor dessa carta até a igreja em Filipos. Mas quando o Epafrodito chega lá em Paulo, ele adoeceu, ficou doente. O apóstolo Paulo disse aqui na epístola aos Filipenses que o Epafrodito quase chegou à morte. Mas Deus preservou ele em vida para que a tristeza do apóstolo Paulo não fosse maior. Para que não tivesse tristeza sobre tristeza. E aí, quando os irmãos de Filipos ficou sabendo que Epafrodito ficou doente, eles ficaram mais preocupados, porque já estava triste que o apóstolo Paulo está preso. Agora o Epafrodito, que era muito amado pela igreja, por Paulo também estava doente. Aí eles ficaram preocupados, a preocupação dobrou. Aí Paulo, então, agora resolve mandar de volta Epafrodito e conduzindo esta epístola, né? esta carta. Modelo de servidor, irmão. Nós temos visto muitas pessoas que querem ser servidos, né? Mas quando nós entendemos que a questão do prazer que o porquê nós servimos. A Bíblia chega a dizer que nós temos que ser o escravo da orelha furada, né? Aquele que nós estávamos na partilheira, né, para ser
vendido como escravo, Jesus foi lá, pagou o preço, tirou-nos da partilheira e deixou-nos livre. Sim. Agora você está livre para você ir, para você fazer o que você bem quiser. Mas nós reconhecemos e sabemos, né, que ele comprou, pagou muito mais do que aquilo que nós valíamos. Agora nós decidimos servir a Jesus, não um escravo obrigado, mas um escravo voluntário. Um escravo que tem prazer em servir ao seu Senhor, um escravo que tem o prazer, né, de estar a serviço do mestre, né? Então Epafrodito aqui é um modelo de crente servidor, né? E ele foi portador de uma oferta da igreja de Filipe para Paulo. Imagina, quando ele leva lá, sem ele saber, né, que ele teria esse privilégio de conduzir essa epístola a qual nós estamos a qual é a nossa estudando aqui, né? E tem sido a epístola aos Filipenses tem sido uma epístola que trata de assunto como esse que nós estamos tratando aqui e serviu diante de base doutrinária para a igreja, né, se estabelecer até hoje. A importância das cartas do apóstolo Paulo, mesmo estando em prisões, não impediu ele de estar anunciando o evangelho. Agora, irmão Paulo, vamos, o ponto 3, vamos aqui para o ponto 3, Paulo e os judaizantes. Né? Esse ponto aí é um ponto muito interessante também. Muito interessante. Esse tópico aqui, se não fosse esse capítulo 3 da carta aos Filipenses, nós diríamos que essa carta ela seria a carta de Paulo só relatando os seus prazeres e as suas felicidades. Verdade. Né? Mas nós observamos que capítulo 3. Por dois motivos, poderíamos dizer que por dois motivos o apóstolo Paulo chega a escrever essa epístola. E até mesmo o teólogo Francis Davidson, ele chega a dizer que os dois motivos que levou Paulo a escrever essa carta, primeiramente poderia ser externar a sua felicidade, a sua alegria, pela cooperação, as ofertas e ajuda que os irmãos de Filipos sempre tiveram com Paulo na manutenção do evangelho. E em segundo lugar, para combater os falsos judeus que estavam introduzidos no meio da igreja, dizendo ser apóstolo e não eram apóstolos. E aí o apóstolo Paulo ele faz uma dura crítica a estas pessoas que estavam introduzidos na igreja, querendo voltar, né, os irmãos de Filipos a demonstrar a observância da lei, da circuncisão, da guarda do sábado. Exato. E o apóstolo Paulo, então, repreende eles dizendo, nós somos os verdadeiros circuncisos. Porque nós, né, o apóstolo Paulo estava falando da circuncisão do coração, a circuncisão, crer em Deus pela fé. E em Filipenses capítulo 3, versículo 3, 4 ao 7, do capítulo 4 ao capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso, do capítulo 3, versículo 4 a 7. Porque, o que o apóstolo Paulo queria dizer? Ele queria dizer que esses judeus, eles se vangloriavam por ser judeu. Exato. Ele se vangloriava por ser circuncidado, se vangloriava por guardar o sábado, se vangloriava por fazer oração no templo. O apóstolo Paulo falou, mas isso tudo aí é bobagem. Exato. Não fica atrás disso não. E aí, o apóstolo Paulo, nós observamos aqui no versículo 4 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, olha, bem que eu poderia confiar também na carne. O apóstolo Paulo falou assim, esses judeus estão dizendo que eles são alguma coisa? Eu sou muito mais do que eles. E eu não me glorio por isso. Exato. Aí o apóstolo Paulo, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, a carne aqui, o apóstolo Paulo está falando vamos dizer assim, na segurança que eles tinham da observação das suas obras. O que eles faziam era suficiente para justificar diante de Deus. Isso o apóstolo Paulo chama de obras da carne. Exato. Eu ainda mais. Aí o apóstolo Paulo fala, eu sou circuncidado ao terceiro dia, eu sou judeu, né? Da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas para mim, o que era lucro, reputei por perda.
né? Para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Então, este combate forte do apóstolo Paulo contra os judeus. O apóstolo Paulo falou, vocês estão tentando colocar na mente dos irmãos aí que ser judeu e praticar as obras da lei, que é as obras da carne, isso é motivo de vanglória, eu teria condições muito mais de vocês de falar isso para eles e eu não falo. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que todas essas obras que ele fazia, o que ele reputou em o que era para ele ganho, ele era lucro. Não, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, todas aquelas observâncias das obras, o apóstolo Paulo disse que aquilo tudo não tinha significado, porque agora ele estava em Cristo Jesus. E hoje em dia, né, irmão Paulo, tem muitos também que estão aí, né, e muitos crentes também, por não estar estruturado na palavra de Deus, né, são levados por ventos de doutrina, né, onde um evangelho falsificado, um evangelho light, um evangelho que Jesus disse em Mateus que entrai pela porta estreita, né, porque largo é o caminho que vos conduz à perdição. Hoje em dia, da mesma forma, do mesmo jeito que Paulo vinha combatendo aqui esses judaizantes, né, que diziam convertido, mas eram somente convencidos, né, estão aí pregando aí um evangelho que faz com que você não existe renúncia, né, você vem do jeito que está e continua da mesma forma, mas nós sabemos que para entrar no céu, meu irmão, não é meu amigo, não é da forma, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito da palavra de Deus. Tem renúncias, né? Tem abnegações que faz-se necessário, porque a Bíblia, isso não é por ordenança de um homem, é a palavra de Deus. E tem muitos hoje em dia que eu vejo, hoje em dia está mais difícil você pregar, porque a maioria já estão, né, são convencidos que estão convertidos. E aí aonde que, mas eu vejo aqui também que da mesma forma nós também temos que combater. Dizer a verdade, se você aceita, é dizer. Muita gente fala, não, mas ser crente desse jeito é ser quadrado. Mas se é a forma do céu, meu filho, é por ela que você tem que passar. É por ela que nós temos que passar para que nós venhamos chegar no céu. Verdade. Ao terceiro subponto, irmão Paulo, aprendendo a vencer as crises, né? O primeiro tópico diz assim, a crise da falta de firmeza espiritual. Comenta para nós aí, que aí nós já estamos no Filipenses capítulo 4, né? Capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele finaliza a sua epístola fazendo duas considerações importantes que para mim aqui no capítulo 4. A primeira consideração está no versículo 1 do capítulo 4, que ele enfatiza a crise da falta de firmeza espiritual. Exato. Porque a falta de firmeza espiritual é uma crise. O evangelista Ricardo, no início, ele ponderou vários tipos de crise, né, Moreira? Exato. Crise econômica, crise emocional, crise conjugal, crise espiritual, que o irmão falou, financeira, várias crises. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando, no capítulo 4, de uma crise espiritual. Ele disse, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos. Olha a consideração que o apóstolo Paulo fala para os irmãos. Minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E a firmeza em Deus nós adquirimos através da palavra. Exato. Então, por que hoje nós estamos vivendo uma era de cristãos com uma imaturidade, com uma falta de convicção? Qualquer coisinha já é motivo para abandonar o evangelho, para abandonar o Senhor. Isso é falta de firmeza espiritual. Isso é crise espiritual. Pessoa que abandona a igreja porque o outro não cumprimentou ele com a paz do Senhor, isso é uma falta de uma firmeza espiritual. Não está firmado em Cristo, né? Está firmado no que
no que as pessoas podem oferecer. Nós não podemos esperar nada de ninguém. As pessoas se decepcionam porque espera muito das pessoas. Jesus nunca esperou nada de ninguém. E o dia que ele esperou, uma única vez que eu vejo Jesus esperando alguém, alguma coisa de alguém, foi quando ele estava no Getsemane, que pediu para os discípulos ficarem vigiando e orando com eles. Eles decepcionaram ele. O único momento que Jesus esperou alguma coisa de seus discípulos foi para que eles ficassem orando. Quando voltou, eles estavam dormindo. Por isso que Jesus não tinha esse tipo de crise, porque ele não esperava das pessoas. Quando nós esperamos muitas pessoas, nós decepcionamos, entendeu? Então nós temos que esperar de Deus, esperar de Cristo, porque ele é fiel. E a lição aqui está tratando disso, a fidelidade de Deus. Exato. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Verdade. Então, porque a fidelidade de Deus é um atributo de Deus. Deus jamais vai ser infiel, porque se ele deixar de ser fiel, ele deixa de ser Deus, porque fidelidade é um dos seus atributos. Então, meu Ricardo, a crise da falta de firmeza espiritual, eu vejo isso. Muitas pessoas estão faltando ler a palavra de Deus, centrar na palavra de Deus, olhando que o mundo está caminhando para o caos, para o fim. Nós não temos que esperar melhora neste mundo, nós não temos que esperar melhora para nós, nós temos que dizer, como diz o apóstolo João lá no Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Verdade. Né? Então aqui, irmão Paulo, tinha dois problemas, né, na igreja de Filipos, aqui no capítulo 4, que vai apresentar aqui, que era problemas de ordem social e também doutrinário. Né? Paulo exorta aos crentes para que permaneçam firmes no Senhor, não no homem, não igual o evangelista Paulo falou aqui. Muitas pessoas estão decepcionadas porque firmaram, né, a sua confiança no ser humano. E o ser humano é falho, é falível. E quantas vezes tem pessoas aí que já não quer mais saber de Jesus, porque depositaram a sua confiança no ser humano, no homem, né? O homem caiu, falhou, agora coloca a culpa em Jesus e deixa de seguir Jesus. Abandona. A nossa confiança, irmãos, tem que estar em Jesus, né? Nós temos que estar firmado na rocha inabalável, que aí a nossa fé não vai ser esmoronada. A crise de desarmonia, né? Agora nós vamos ver aqui o tópico 2 aqui, a crise de desarmonia, né? Naqueles dias estava em desarmonia, né? Na igreja de Filipe tinha, né, uma rivalidade entre duas irmãs, que era Evódica e Síntica. E o apóstolo Paulo, ele faz essa recomendação, o evangelista Ricardo, ele considera o trabalho dessas duas irmãs, porque no início da igreja, essas duas irmãs trabalharam muito, cooperaram muito com o apóstolo Paulo. E o apóstolo e leva-nos a entender que em um determinado momento essas irmãs começaram a se desentenderem. E aí houve uma divisão na igreja, elas já não estavam mais tendo concordância, elas não estavam, as opiniões, a discórdia, as opiniões já não estavam batendo. E aí o apóstolo Paulo faz uma recomendação para que os irmãos, a liderança da igreja, auxiliasse aquelas irmãs. Exato. Auxiliasse aquelas irmãs para que elas se esforçassem novamente e voltasse a ser como antes, né? Interagindo, servindo a Deus e na comunhão e para que o evangelho não viesse a ter prejuízo, porque a desarmonia no meio do povo de Deus causa a dissensão, a divisão, e isso tudo é prejuízo para o evangelho. E o corpo, né, sofre, né, irmão Paulo? Porque aqui estava havendo aqui a discórdia entre os membros do corpo de Cristo. E quando nós olhamos para o corpo, que dia que um dos nossos membros, né, o olho esquerdo diz para o direito, olha, eu não estou muito satisfeito de você não. Então, irmãos, quando nós vermos que tem alguma discórdia no meio da igreja, o que você tem que fazer é como Paulo está aqui orientando, né,
auxiliando para que haja a mesma harmonia, né? Aconselhando aquelas irmãs para não ficar daquela forma porque estava trazendo prejuízo para o reino de Deus. Hoje eu vejo muita gente, irmão Paulo, que às vezes vê até discórdia na igreja. O que ele faz, em vez de jogar água para apagar o fogo, ele joga gasolina. Irmãos, isso não pode, né? Nós temos que pegar o exemplo de Paulo aqui. Todas as vezes, aonde tem gente, ser humano, duas cabeças pensantes, automaticamente vai ter divergências de acordo, mas que nós devemos fazer de tudo para que tenhamos harmonia no corpo de Cristo e Jesus ser glorificado. Né? Permita aí, ó, tem outro que eu tinha, sem dúvida, permitiram que a força da carne predominasse dividindo a igreja. O que faz com que a igreja seja dividida é a nossa velha natureza, a carne, a nossa natureza pecaminosa, né? Ou vamos para o nosso ponto 3 aqui, irmão Paulo? Vencendo as crises. Vencendo as crises. Para nós irmos já caminhando para a nossa conclusão, né? Ponto 3 aí. Então, o Ricardo, esse tópico aqui, 3, é o tópico que está inteiramente ligado no texto áureo, né? Aquele versículo que nós gostamos dele, né? Conhecido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse versículo, fora do contexto, né? Como dizem, contexto, ou melhor, texto fora do contexto vira pretexto, né? Para heresia. Então, esse é um dos versículos que as pessoas utilizam muito fora do contexto. Para ler o versículo 13, né? O versículo 13, o versículo 13, seria interessante começar a ler o capítulo 4 todo, né? Que aí a pessoa vai entender o que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele aprendeu a vencer as crises. Ele aprendeu com o Senhor. E ele observa que o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu já passei por vários tipos de necessidade. Eu já tive fome, eu já tive nudez, eu passei frio, eu passei necessidade, mas o Senhor me ajudou em todas essas coisas. Então, quer dizer, eu aprendi com o Senhor, então a partir de hoje eu posso todas as coisas. Que todas as coisas? As coisas que ele falou antes. Exato. Eu posso passar frio, que o Senhor me conforta. Eu posso passar fome, que o Senhor me provê. Eu posso ter qualquer tipo de necessidade, que o Senhor vai me auxiliar. Então, esse posso todas as coisas não é de possessão, não é de ter, de adquirir. Olha, declara que você pode. Não é assim. E outra coisa que é interessante, Ricardo, que o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Significa que eu estou nele. Exato. Eu estou nele, então eu posso passar por estas coisas que ele vai me ajudar, que ele vai me socorrer. E o interessante é que o comentarista faz aquela referência que lemos anteriormente da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Onde ele fala de que até esta presente hora sofremos fome. Ao apóstolo Paulo, sofremos fome, sede, estamos nu, recebemos bofetada e não temos pousada certa, e nos fadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, somos injuriados, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser considerado como lixo deste mundo e como escória de todos. Então, o apóstolo Paulo está nos deixando uma grande lição. Ele aprendeu a vencer as crises porque ele poderia passar por qualquer coisa. Ele já tinha passado por muitas coisas. Então, agora eu posso passar porque o Senhor me ensinou a esperar nele. E outra coisa, as crises, quando vêm para nós, ela vem para nos trazer um ensinamento. Exato. Nós aprendemos com as crises.
E o interessante, já estamos finalizando, Ricardo, mas eu achei muito interessante, eu comentei no início das lições, que eu acho interessante porque a ortografia chinesa, ela é escrita por símbolos, né? É símbolos, cada palavra é representada por um símbolo. E a palavra crise, na ortografia chinesa, ela é representada por 2 símbolos. Que é o símbolo significa, um símbolo significa perigo e o outro significa oportunidade. Então, os 2 símbolos juntos, perigo e oportunidade, formam a palavra crise. Então, eu aprendi o seguinte, que na crise, ela pode ser um perigo, porque a crise nos causa, quando a crise vem, ela nos pode causar a sucumbir, ela pode nos levar a tomar decisões precipitadas que levam tudo a perder. Então, no momento de crise, há um perigo. Tem que ser considerado. Mas no momento de crise também há uma oportunidade. Oportunidade de tomar uma decisão, oportunidade de fazer alguma coisa diferente, oportunidade de tomar um rumo e a orientação de Deus e adquirir a vitória. Então, a crise ela pode te causar um perigo, mas também te traz uma oportunidade. E a oportunidade maior da crise é trazer o crescimento para nós. Aí nós vamos poder dizer como o apóstolo Paulo, eu aprendi com as crises que eu passei, então agora eu posso tudo naquele que me fortalece. O versículo 11, irmão Paulo, é de muita importância para que nós venhamos entender o versículo 13. Ele diz assim, ó, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Com o que tenho. Nós vemos aí as pessoas usando esse versículo, posso todas as coisas, no sentido igual o senhor já explicou, no sentido de poder. De poder. Você não aprendeu ainda a contentar com o que você tem, ser um ganancioso, você entendeu? Porque a partir do momento que nós aprendemos a contentar com o que temos, né, somos mais agradecidos a Deus, entendemos e compreendemos que Deus está no controle e que não importa as adversidades que passamos ou que venhamos ainda a enfrentar, nós estamos em Cristo e com Cristo Deus, né, vai fazer, dar-nos sabedoria, orientações para que nós possamos passar prosseguir de forma... E o interessante é que na minha versão, o mesmo versículo que o irmão leu, a minha versão diz assim, ó, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já pensou? O apóstolo Paulo diz, contente em toda e em qualquer situação. Aí o versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também a ser honrado. Exato. Tanto faz para mim. Ó, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem o versículo chave. Tudo posso naquele que me fortalece. Maravilhoso, então, né? Quando nós aprendermos, né, entendermos que, para que nós não venhamos tirar o texto fora do contexto, mas entendermos que nós podemos sim todas as coisas, porque nós estamos em Cristo, né? E Jesus é o cabeça e ele às vezes ele permite certas provações em nossas vidas para que nós venhamos tirar nota e que nós não venhamos tirar menos do que a média, né? Senão nós vamos ser reprovados e receber a prova novamente, mas que ele venha a ser glorificado. Bom, Paulo, vamos para a nossa conclusão aí, né? Para que nós venhamos concluir esta matéria, já agradecendo pela oportunidade, pela essa rica oportunidade a todos os irmãos, né? A nossa conclusão diz assim: o contentamento de Paulo diante das crises era resultado da sua comunhão com Deus. Ele aprendera com o Senhor e a se contentar em toda e qualquer circunstância. Que possamos seguir o exemplo de Paulo e aprender como o Senhor a ter paz e contentamento mesmo enfrentando uma crise. Amém? Que Deus abençoe você. Aqui as minhas palavras finais, irmão Paulo. Amém, irmão Ricardo. Eu também quero agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, agradecer você de ter acompanhado conosco mais este comentário, né? Dizer que na próxima semana já estaremos aqui
dando início a um novo assunto, a um novo trimestre, né? O próximo trimestre nós vamos estar estudando as obras da carne e os frutos do Espírito. Uma lição maravilhosa que terá muito para nos ensinar também. Quero agradecer você, agradecer ao evangelista Ricardo, superintendente da Escola Bíblica Dominical, que tem feito um excelente trabalho aqui à frente da Escola Dominical. Escola Dominical sempre é importante, eu tenho para mim, é base de toda a igreja. A igreja que não tem escola dominical está perdendo muito e muito mesmo. Obrigado a você, quero agradecer também, né, a evangelista Giovanni, não por estar aqui hoje, devido outras ocupações, né, e também ao pastor Telso, que está por trás de todo esse trabalho, que é o mentor desse trabalho. Deus abençoe o pastor Telso, todo o ministério, você que nos dá a sua audiência, compartilhe este vídeo, esta divulgação, para que esta pré-aula, que na verdade também é uma forma de evangelizar, exato, e levar a palavra de Deus a outras pessoas. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, tenha uma ótima semana e desde já um Feliz Natal e um 2017 com muita paz na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pois é. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. E